Fala galera, esse vídeo é para você que acha que é forte porque pega muito peso na academia ou então confunde hipertrofia com força. Hoje eu vou falar sobre força muscular. A força é uma grandeza física que diz respeito à capacidade de alterar o estado de movimento de um corpo, tirá-lo da inércia, acelerá-lo ou desacelerá-lo. Ou seja, é a capacidade de anular ou criar movimento. Essa grandeza se manifesta das mais diversas formas do universo. Está presente desde o movimento de rotação da Terra até o deslocamento do ar, por exemplo. O nosso corpo, provavelmente a máquina orgânica com a maior capacidade de criar movimento, também tem manifestações de força atuantes internamente, mas a forma pela qual manifestamos o movimento em relação ao meio externo é através da força muscular. E nesse caso nos referimos à força do tecido muscular estriado esquelético. A força muscular é definida de formas diferentes por diferentes autores, mas basicamente é a capacidade que o músculo tem de contrair e gerar tensão, opondo-se a uma resistência, vencendo-a ou não. É uma das qualidades físicas que se pode desenvolver no indivíduo, não só pensando em desempenho atlético, mas com a qualidade física básica para a manutenção da saúde. Ela está presente em todas as ações que executamos no dia a dia, de lavar pratos a praticar alguma atividade esportiva. Portanto, quando pensar em treinamento de força, não pense só em academia, ou crossfit, ou calistenia, ou qualquer outro modelo estereotipado. Vencer uma resistência já é um treinamento de força, mesmo que seja com seu peso corporal. E para muitas pessoas, movimentos que parecem básicos, como levantar de uma cadeira, já é um treino de força máxima. Então a grande questão é, para quem é meu treino? Por exemplo, crianças podem realizar treinamento de força? Não só podem, como devem. Mas eu não posso agredir o organismo de uma criança. Ela tem que fazer exercícios que ajudem ela no dia a dia da fase de desenvolvimento que ela está. Correndo, caindo, saltando, escalando. Enfim, assim como idosos que, salvo as suas particularidades, precisam muito da manutenção da força para ter uma senilidade saudável. Pacientes com alguma debilidade motora, seja articular, muscular, em tratamento, em reabilitação, também precisam executar o treinamento de força. Afinal, não só pelo aumento da capacidade contrátil, mas também ocorre sinalização nervosa durante esses estímulos. O nosso sistema nervoso, ele recebe e envia a mensagem de que precisamos estimular aquela via motora. Então, ele se adapta e se torna mais eficiente a realizar aquela tarefa, adaptando conjuntamente também outros mecanismos, como o tipo, o tamanho, a capacidade e o recrutamento das fibras musculares, secreções hormonais e características metabólicas, muito semelhante à adaptação que ocorre em atletas de alto rendimento. A grande diferença é que os atletas buscam otimizar a performance, tornar seu corpo a ferramenta mais específica possível para realizar aquela atividade. Por isso eu digo novamente, tudo vai depender de quem é a pessoa a ser treinada e qual é o objetivo desse treino. E portanto, vão haver várias manifestações da força muscular a depender de cada demanda. Então, quando eu penso em desenvolver força, eu tenho que me perguntar onde eu vou usar essa força, como eu vou usar, com que frequência, com que tensão, com que velocidade, qual é o meu objetivo. Quem você diria que é mais forte? Um maratonista aquático, um powerlifter, um arremessador de peso ou um saltador em altura? Eu não faço a mínima ideia, mas muito provavelmente o nadador vai conseguir manter a maior quantidade de força por longos períodos de tempo. O powerlifter vai conseguir erguer a maior carga. O arremessador vai conseguir arremessar uma grande carga na maior distância possível, no movimento mais rápido possível. E o saltador, obviamente, terá o maior impulso num salto. Um judoca não conseguiria ter uma estabilização ótima do tronco durante uma ultramaratona, enquanto que um ultramaratonista não conseguiria nem chegar perto da força reativa e estabilizadora de um judoca no tatame durante uma luta. O que nos leva a um outro ponto, a especificidade. Não só da característica fisiológica de cada um, mas também das características do ambiente. Um nadador tem que fazer força para estabilizar seu corpo na água, que é um meio instável, e vencer o arrasto para que consiga se deslocar. Enquanto que um bodybuilder, por exemplo, ergue, puxa e empurra pesos maciços, e um lutador de luta olímpica tem que vencer uma resistência dinâmica e orgânica que é o seu adversário. Apesar disso, na prática, as manifestações diversas de força estão atuantes conjuntamente nos movimentos comuns aos esportes ou ao cotidiano, mas em diferentes predominâncias. Por exemplo, a força, como resistência de força gerada ciclicamente numa corrida, também depende de um componente elástico e de força reativa.
ou para que eu consiga realizar um movimento de força explosiva com alguma finalidade, como erguer um peso acima da cabeça, eu também tenho que ter força para estabilizar e controlar esse movimento. Na grande maioria dos movimentos, as contrações concêntricas, onde há encurtamento do músculo, são aliadas a contrações excêntricas, onde há estiramento do músculo, e contrações isométricas, que são contrações estáticas. Inclusive, algumas dessas contrações são reflexas. Todas servem para controlar o movimento. Como no passe alto de handball, por exemplo, onde músculos agonistas realizam a rotação interna do ombro para lançar a bola e músculos antagonistas, responsáveis pela rotação externa, controlam esse movimento. Enquanto isso, músculos que estabilizam o tronco realizam contração isométrica na região do core, por exemplo. Por isso que se fala tanto em core, estabilidade do core, fortalecimento do core, treinamento de core, porque essa região é responsável por estabilizar o centro do corpo. Então não só no handball, mas também no cotidiano, em qualquer esporte, a gente vai precisar dessa musculatura estabilizadora. É ela que vai mediar a sinergia entre os membros, vai controlar a dinâmica sinérgica entre os membros, principalmente a região lombar, a região abdominal e a musculatura estabilizadora do quadril. Por isso que não é incomum ver o cara gigante, dobrado, hipertrofiado, sem força funcional. E muitas vezes por problema de coluna, com problemas centrais, porque tem muita força muscular nos membros, mas não tem força estabilizadora. Não consegue usar a força distal porque não tem estabilidade central. Você que é atleta sabe que hipertrofia nem sempre é sinônimo de força. Fora que conseguir controlar essas variáveis não é questão de força, é questão de sensibilidade neuromuscular. Eu preciso estimular aquela via motora da forma específica que eu vou precisar para usar ela. E para isso eu preciso conhecer a minha modalidade, o meu objetivo, qualquer que seja. Então não confundam força com hipertrofia. A hipertrofia é um mecanismo pelo qual nós conseguimos adquirir força, mas não é determinante. E também não ache que você vai conseguir transferir força para a sua modalidade só porque você levanta muito peso. Lembre-se que os melhores atletas não são os mais fortes, são aqueles que sabem usar a força. Fala galera, terminei de editar o vídeo agora que vocês acabaram de ver sobre força muscular e tô pensando em vários temas aí da área do movimento, então compartilha com quem vocês acham que vai gostar, seja do esporte, seja da dança, ou seja gente que só gosta de movimento mesmo, de atividade física, que acha interessante. E sempre surgiram temas nos comentários, digam se vocês concordam ou discordam, que a gente vai construindo esse conhecimento junto, beleza? No mais, se cuidem, bebam muita água e bom descanso. Valeu, galera!